Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler Daniel, capítulo 1, a partir do verso 3. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes, jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria, instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais que tivessem a habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. Pule para o verso 8. Verso 6, perdão. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá. Daniel, quem? Ananias. Quem era o outro? Ananias, o outro? Misael e Azarias. A quem o príncipe dos eunucos deu nomes, ou seja, trocou os nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, e a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Amém? Amém. Meus irmãos, eu quero pregar essa noite a respeito das inversões de valores que o sistema impõe. Não é de hoje que o diabo, não é de hoje que o mundo, e quando eu falo mundo eu falo sistema, não é de hoje que o sistema, ele luta para inverter os valores cristãos. E não se surpreendam, mas o maior alvo desse objetivo do diabo são os jovens, são os adolescentes. O maior alvo do diabo é a juventude, e não é de hoje, sempre foi desde o início. O diabo sempre investiu pesado no projeto, e o diabo ele investe no projeto não é quando o projeto está em pé, não é quando o projeto está robusto. O diabo não investe no projeto que ele arquiteta quando o projeto está numeroso. Não. O diabo ele é esperto, e se tem uma divindade que o crente teria que estudar bem as suas especialidades, também seria o diabo. Porque o diabo não brinca em serviço, e a gente encontra crente brincando em serviço. O diabo, para você ter uma ideia, ele se levanta antes de você se levantar, e ele já começa a maquinar. Vai perder no dia de hoje. E tem gente que acorda depois das 10, quer ser pregador, quer ser levita, quer ser dirigente, quer ser pastor. Não tem como. O diabo todos os dias se levanta primeiro que você, porque ele sabe que se ele imprensar quem leva uma vida cristã superficial, essa pessoa vai desistir. Se ele imprensar, ele consegue impor os seus desejos nela, ele consegue impor os seus projetos nela, ele consegue impor tudo que o sistema oferece de podre, de pecaminoso, ele consegue infiltrar nessa geração. E é isso que está acontecendo aqui, porque quando o povo de Deus é cativo pelos babilônios, olha só o que o rei ele está avisando. Eu quero filhos de príncipes. Não era qualquer um jovem, era gente do sangue azul. Outra, eu quero esses jovens, os jovens mais experientes, os mais estudados, os mais saudáveis que tiver nesse reino. Eu não quero qualquer um.
Você está pensando que o diabo, ele procura qualquer coisa igual muitas vezes a gente é? Não, isso aqui tá bom. Se contentar com isso, tá bom. Não, é para Jesus, isso aqui tá bom. Qualquer coisa quer doar para Jesus e o diabo procura qualidade. Qualquer coisa quer chegar aqui, prega qualquer coisa e tanto faz. O que interessa é o povo da glória, aleluia. E depois todo mundo sair, meu Deus, que culto impactante. E quando se pergunta pela mensagem, foi mistério. Não, a mensagem não pode ser mistério. Aquilo que é mistério não é compreendido. O que é mistério tem que vir à luz para ser revelado. Então, o diabo está procurando a qualidade desses jovens. Para quê? E depois, o rei aqui vai lançar uma e vai dizer, e eles terão que ensinar aos nossos toda a sabedoria e a linguagem deles. Porque o diabo, ele trabalha na atualidade. É verdade. É nós que muitas vezes queremos ficar preso naquilo que passou e que não faz mais efeito. Eu não estou querendo aqui dizer que você tem que ir na moldagem do sistema, do mundo de hoje, não. Mas é nós, como cristãos, tentar evoluir tanto em corpo, espírito e alma, e mente e intelecto também. Precisamos combater o diabo de tete a tete, meu irmão. Precisamos combater o diabo de inteligência para inteligência. Porque o diabo aqui está procurando os melhores. O rei aqui está querendo erguer um sistema babilônico robusto, saudável, um sistema babilônico de pessoas superiores. Não é portanto que o sistema babilônico foi o mais poderoso na época. Porque o que tiveram de extrair desses jovens, eles extraíram ao ponto de todo o povo de Deus perder a sua identidade. E coisa triste é quando o crente perde a sua identidade. No meio das trevas, ninguém distingue quem é ímpio, quem é crente, porque está tudo do mesmo jeito. E você é luz, e talvez você venha com a frasezinha que muitos que aí pregam dizendo, não, mas Jesus fazia amizade com todo mundo, Jesus vivia com todo mundo. Mentira! Me mostra um texto de Jesus sendo amigo de todo mundo. Me mostra um texto de Jesus compactuando com as ideias de todo mundo. Jesus sim foi mestre de todo mundo. Agora, para andar ao seu lado só teve 12. Olhe lá, como é algo mais específico, era só 3. Não vem com essa não. Não vem com essa não. Crente no meio de ímpio, ou é fazendo missão, ou é falando de Jesus, ou ele está ali só indo pagar uma conta, comprar uma coisa. No meio das trevas você tem que brilhar, não é compactuar com ela. No meio das trevas você tem que fazer a diferença. O sistema babilônico não está procurando qualquer coisa. O povo de Deus é um povo belo, limpo. O povo de Deus é luz. O diabo está procurando quem de fato está erguido, quem de fato está preparado para impor o seu sistema e tirar tudo que nós temos para ele, para derrubar o que ele está derrubando aí fora. Aí nós vamos ver agora essas inversões de valores, porque ele vai chegar para os jovens e ele vai ordenar um dos seus chefes de eunuco e vai dizer, aqueles jovens, aqueles 4 ali, eu vejo uma diferença a mais do que os outros, porque só quem foi escolhido para estar perto, dentro do palácio, honrando o palácio, só foi jovem da nata, só filho de príncipe, só filho de rei. Só que no meio desses filhos de rei, desses príncipes, 4 se destacavam como nenhum
E o rei olhou isso e disse: esses 4 aí vão ser fundamentais para o reino babilônico. Vai ser fundamentais. O diabo, nessa era, você já percebeu que o diabo só está usando gente que tem alta influência para impor na mente dos jovens que tudo é normal? Já pensou atenção nisso? Você está pensando que o diabo usa? Não, ele está usando os da elite da influência. Não é uma tal de Xuxa, né? Ela tá com um cabo aí que jogava um joguinho aí que todo dia pintava o cabelo, esqueci até o nome desse desviado. Influência! Quando isso? Hoje. O diabo está usando coisas que a gente nunca iria pensar em ele usar. A justiça a favor deles, contra a igreja, contra os princípios da família, contra a moralidade dos jovens. Quem está usando? O diabo está usando quem? Os poderosos. Por quê? Porque usar qualquer um não tem êxodo. Ele vai usar quem tem poder para mandar e desmandar a hora que queira, para apontar e dizer: esse aqui está errado. Está não, está errado, prende, tchau. O diabo está usando quem tem poder para modificar a Bíblia, para acabar com a família tradicional. E fica um bocado de pregador por aí pregando: cuidado com o inimigo que está do teu lado, cuidado com o falso, cuidado com a cobra, cuidado com... causando divisão nas igrejas. E o diabo livre e solto para aprontar. E a gente preocupado com quem está do nosso lado, com quem está do... Não, o inimigo não está do seu lado, é seu irmão que está do seu lado. Talvez ele está meio rebeldinho assim, mas está precisando da graça, hora que melhora. Esse negócio de mensagem, cuidado pastor, com quem está do teu lado, cuidado irmão, com quem está dentro da tua casa, da tua família. Olha que Jesus converte do seu lado, pastor, para homens de Deus. Glória a Deus. Nós temos que lutar contra o diabo e contra o sistema demoníaco. Glória a Deus. Aí o rei aqui está procurando os melhores. Por quê? Porque tem poder. Vem de família que tem poder. E se tem poder, sabe muito bem que vai ser de alta utilidade para ele. E a primeira coisa que ele vai fazer é dar do seu alimento, preparar o banquete, do seu melhor vinho, e vai dizer: esses jovens têm que comer do bom e do melhor do meu sistema. Todo dia. O diabo está na sua telinha, na sua TV, no seu celular, pelas redes sociais, esse tal de TikTok, esse tal de Kawaii, esse tal de Instagram. Eu não estou dizendo aqui que é proibido usar. Eu estou dizendo aqui que o diabo está usando também, não é só você não. E tem crente que não usa para confrontar. Tem crente que usa para perder o tempo com isso. E todo dia o diabo está impondo o seu sistema, o seu manjar, o seu banquete. Se alimenta. Se alimenta disso aqui. Porque quanto mais se alimentar do sistema demoníaco, mais robusto a carne vai ficar. O pecado vai ficar. A fé vai cair lá para baixo. Depois o camarada não está acreditando mais nada. Aí tem-se uma frase que quem vive uma vida superficial anda com ela na boca. Que frase é essa, pregador? É o tal do nada a ver. É desse jeito. Falta até acredito. Nada a ver vestir essa roupa. Nada a ver andar com fulano. Nada a ver assistir isso. Aí o diabo nada a ver com ele. Quando for ver, vão olhar para tu. Aí vão olhar para o ímpio e para tu vai dizer também: nada a ver, tudo igual. Tá desse jeito. Vocês me convidaram. Falei aqui, eu não sou pregador. O negócio é Bíblia aí.
Vale tudo. Está machucando, mas vai sarar, irmão. Não se preocupa não. Vai sarar. Amém? A palavra, ela não é como a gente machuca. E não se preocupa em sarar. Mas a palavra não. Ela dá uma cipuada, machuca, mas depois Jesus vem e sara. O camarada está em pé e afastado do pecado. Aleluia! Meus irmãos, então a primeira coisa que ele vai ver, pronto, tem do meu, voltar do meu alimento, porque eles têm que se encher do meu alimento. Eles não têm que comer outra coisa por aí não. Deixa o bom e o melhor, não deixa ele sair da mesa não. Aí depois ele vai chegar para o chefe dos eunucos e vai dizer: mude o nome deles. Mude o nome deles. E existia uma cultura judaica. Existe uma cultura judaica que assim que a criança nasce, é-se dado um nome específico. Esse nome era como se fosse um direcionamento para a sua vida. Nós vamos ver que quando Jacó nasce e é posto o nome Jacó nele, e a tradução do nome Jacó é aquele que veio pegado ao calcanhar, ou suplantador, enganador. E você vê que Jacó tem uma boa parte da sua vida que ele vive só do engano, só de trapacear. Você vê que o nome de Israel significa aquele que luta com Deus. Não é aquele que luta contra Deus, é aquele que luta junto a Deus, luta com Deus. E é o povo de Deus, Israel. Então, todos os nomes dados às crianças ao povo de Deus tinham um significado que era muito forte para a sua vida. Já dizia que talvez essa pessoa iria a corresponder em sua vida. E nós vamos ver que aqui não é diferente. E o primeiro jovem que nós viemos destacar aqui, agora presta bem atenção nisso aqui, irmãos. Presta bem atenção nisso aqui. Primeiro jovem, Ananias. Ananias significa Deus foi gracioso comigo. Significa o quê? Deus foi gracioso comigo. Gracioso. Graça, sabe a graça? Favor não imerecido. Gracioso é aquele que foi achado com graça, de merecer esse favor. Lembra de Maria? Quando o anjo Gabriel veio até Maria e ele sauda Maria, e ele vai dizer que foi visto graça em Maria, e ele vai chamar ela de graciosa, porque Deus encontrou graça nela. Deus encontrou o merecimento de receber a graça de gerar o Filho de Deus. Então existe o favor não merecido, que é a graça, e o gracioso, ou seja, foi encontrado graça nele já, para ele receber esta outra graça que é favor. Então, o nome dele significa Deus foi gracioso comigo. Aí o sistema demoníaco vai colocar o nome dele de Sadraque ou Sidraque, que significa o servo do Deus Sim, ou mandamento de Marduk, ou amigo do rei, a comando do Deus Lua. Você está vendo como tem inversão? De alguém que anda nos favores merecidos de Deus, para agora viver alguém que vive subjugado e escravizado a um sistema mundano e escarnecedor, que prega uma falsa liberdade. É esse sistema. O camarada estava sobre a graça de Deus, agora o nome dele é trocado e ele passa a ser alguém subjugado a um Deus pagão. Ele deixa de viver a liberdade com Deus para viver uma escravidão ao sistema. Meus irmãos, e quantos estão assim hoje? Principalmente hoje, no dia de hoje, está tendo uma das maiores festas do Vale na cidade vizinha. E muitos jovens estão lá, curtindo a liberdade. E eles dizem, isso é que é liberdade. Eu vou a hora que quero. Eu chego também a hora que quero. Eu como o que quero. Também bebo o que quero. E quanto eu quero.
Eu não namoro, eu fico com quem eu quiser. E quantos eu quiser, porque isso é ser top. Eu gasto quanto eu quiser. E se brincar, eu gasto até o que não é meu, é dos meus pais. E eu sou liberdade. Verdade, Jesus. E tem um agora que o tal do feminista tem usado, que está usando agora, que é o meu corpo, minhas regras. Mentira, irmão. Eu quero ver quando o câncer visto disse teu corpo é tua regra. Manda o câncer sair. Meu corpo, minha regra. Quando a doença vier, diz doença, meu corpo, minha regra, aqui você não entra, eu quero ver. Meu corpo, minha regra, quando chegar aqueles dias, moças, eu quero ver me impedir. É. Vê? Não. Foge disso, irmão. Então eles estão vivendo em uma liberdade. E isso é o que eles acham, porque na verdade isso é libertinagem. Não liberdade. Eles estão vivendo de forma espontânea, achando que estão curtindo a liberdade, mas na verdade, irmão, é libertinagem. É uma escravidão. Eles não conseguem abrir mão do rolezinho. Isso aqui às vezes acontece até com o nosso cristão. Sabia que tem muitos assim? A gente não consegue abrir mão do rolezinho, irmão. É verdade. Para meditar na palavra de Deus, para se dedicar na palavra de Deus. Não consegue abrir mão de certas amizades para estar em comunhão com os irmãos cultuando. Não consegue largar aquele namoradinho ímpio ou namoradinha ímpia, porque está escravizado sentimentalmente, emocionalmente. Não consegue ao menos se declarar que é crente em Jesus na sua vida pública ou também nas redes sociais. O camarada é crente na igreja, a moça é crente na igreja, nas redes sociais só tem foto dela fazendo piquinho. Aí tem uma frasezinha, Jesus é amor. E um fundo musical atrás lá, bem oxi, bem oxi. Essa casa é não, irmão. Pode ser casa de outra pessoa, mas é de Deus não é não. Eita glória! E não tem nada a ver. Na vida pública, para não perder a popularidade, tem que aturar os amigos ímpios do trabalho, tem que aturar as amiguinhas ímpias do trabalho. Não fala que Jesus salva, liberta e leva para o céu. Sabe a série, todas as séries da Netflix assistir tudinho, mas nunca leva um capítulo sequer da Bíblia. Aí vai para o Instagram. Não, sabe o que os homens estão fazendo agora? Botando os filtrozinhos que deixam os lábios vermelhos. Os homens. Os filtrozinhos aí deixam os lábios vermelhos nos filtros. Aquele é blush, né? Se liga que as meninas usam. Nada contra, irmão. Mulher tem que ficar bela mesmo. Né? Mulher é símbolo de beleza mesmo. Agora homem, irmão. Nada a ver, irmão, nada a ver. Deixa eu entender. Repreenda esse nada a ver da sua vida, irmão. Repreenda esse nada a ver da tua vida. Liberdade não é fazer tudo o que deseja e como queira. Isso é libertinagem, irmão. Liberdade é poder dizer não à carne. Liberdade é poder dizer não ao pecado. Liberdade é poder dizer não ao diabo. Deus quer que você tenha uma vida extraordinária na sua liberdade. A liberdade do mundo é escravização ao homem, mas a liberdade de Deus nos liberta do pecado do mundo e nos leva para morar no céu. Só quem é liberto, por favor, dê glória para Jesus. Desse sistema diabólico. Ele está invertendo os valores.
do jovem é Misael, que significa quem é como Deus. Isso aqui no sentido de pensar. Quem é como Deus? Ou seja, a pessoa tem a mente de Cristo. Pensa como se fosse Deus. E não na onipotência, no poder, não, mas nas atitudes. O que Deus faria nessa situação? O que Deus faria neste lugar? O que Deus faria nesse altar? O que Ele falava aqui? O que Ele louvaria? O que Deus vestia para ir ao culto hoje? O que Deus vestia para ir ao shopping hoje? O que Deus vestia para ir à universidade hoje? O que Deus vestia para ir ao curso hoje? Ou seja, Misael, quem é como Deus no sentido de pensamento. Aí eles vão mudar e vão colocar o nome do rapaz de Mesaque, que significa quem é como Marduk. Isso é tirar a ideia de que Deus existe e passar a vê-lo como uma história, um mito, para acreditar nos seus deuses pagãos. E é isso que o sistema quer impor em nós cristãos, e principalmente nos jovens. É arrancar a nossa mentalidade de Cristo. É implantar em nossas mentes e na mente dos jovens que Deus é uma história, que Deus é um mito, que Jesus é um mito, que Jesus foi só um homem bom a ser seguido. Que esse negócio de religião é o que o povo escolhe só para preencher as mágoas. É isso que o sistema quer fazer. Infelizmente nós estamos abrindo, não nós, mas muitos estão abrindo a mente para esse tipo de pensamento. O outro jovem significa Azarias, o nome dele significa Deus é quem me ajuda. Azarias é Deus quem me ajuda. Aí ele vai dizer, não, agora você vai passar a ser chamado de Abidnego, servo do Deus negro. Eita, Jesus. Meus irmãos, isso aqui é sugerir abandonar a dependência de Deus para ser dono do próprio nariz. É deixar de ser abençoado, ajudado por Deus para passar a ser escravo do sistema. É deixar de comer do pão vivo para comer bolotas, igual o filho pródigo. É deixar de ser príncipe para ser escravo e dependente de um sistema pecaminoso. Você é princesa e você é príncipe. Deus não está lhe forjando para ser escravo. Deus está lhe preparando para ser príncipe na terra. Diferença no meio das trevas, diferença no meio do sistema, confrontador do pecado, sem medo e sem dó também. Porque o pecado, quando vem, ele vem sem dó e é para bater e acabar. Então a gente tem que revidar com força e sem dó. E deixar de ser filho para ser forasteiro. E deixar de ser luz para se comparar-se com as trevas. É deixar de ser ajudado por Deus para estar procurando dependência no pecado, saciando-se dos nossos próprios desejos, servindo aos nossos próprios deuses. E é o que muitos sistemas religiosos têm feito. Eu não gosto daquela igreja porque bate demais no pecado. Eu vou para isso aqui porque aqui só fala numa tal de Dona Graça. Dona Graça que eu conheço é uma mulher que tem uma vendinha lá no nosso cemitério onde eu moro. Que toca bombom e essas coisas. Não sei se vende ainda. É graça. Porque a graça que eu conheço, quando foram mentir lá no início da igreja para Pedro a respeito do terreno, né? Um casal foi mentir. Tinha vendido pelo preço, disse que vendia por outro. Aí veio a graça. Passou a espada no pescoço dos dois. Quem? O Espírito Santo, o Consolador, matou os dois. A graça veio. Você está pensando que a graça brinca com o pecado, é? Essa graça que anda pregando por aí, dizendo, viva do jeito que está.
Meu irmão pode chegar aqui até do jeito que está, bem sujo, sabe, gostando do mesmo, sabe do que é que eu estou falando, né? Mas permanecer não. Tem que mudar. É aí que entra. Jesus andava com todo mundo. Agora me conta um ladrão perto de Jesus que continuou sendo ladrão. Me conta um adúltero perto de Jesus que continuou sendo adúltero. Me fala de uma prostituta que, estando perto de Jesus, continuou sendo prostituta. Me fala que um afeminado perto de Jesus continua sendo afeminado. Continua sendo machão. Continua não, irmão. O evangelho é confronto e é mudança. Se não está sendo mudado, então não está tendo evangelho. Aleluia. Esse negócio Deus só quer ver o coração. Não é não, irmão. Daniel significa Deus é o meu juiz. Ele é o meu juiz, o nome de Daniel significa. Daniel andava na justiça de Deus. Na reta justiça de Deus. O diabo vem e diz, mas vamos trocar o nome dele para Beltzazar, que significa proteja a vida do rei. Ou proteja o tesouro do rei. Significa parar de andar na reta justiça de Deus, para andar na presença e na vontade de Deus, para andar a viver protegendo os interesses de um sistema pecaminoso. É viver de acordo com o que o mundo impõe, no vestir, no andar, no se relacionar, no falar. Infelizmente, irmãos, tem muitos que se dizem cristãos defendendo os tesouros do mundo aí fora. Você está entendendo? Está lá, camarada, ímpio, prostituto fino, mas está lá, show dele, aí está cantando, essa casa é sua, no show ímpio, cantor ímpio, banda de forró, de funk, mas resolveu cantar um louvorzinho no meio do show. É fofinho, velho. Tem gente que vai para a terra, não dizer o que importa é que Jesus atenda. O que importa é que o evangelho tem que ser pregado. Da boca de um ímpio, de quem só fala podridão, de quem só expõe letras de música podres, com apologia à pornografia, com apologia à sexualidade infantil, com apologia ao tráfico. Aí só porque resolveu em cima do palco cantar Jesus é bom, Jesus não está atendendo não, irmão. Quem não glorifica e não adora, e quem não se faz como sacrifício vivo, não tem capacidade de adorar Jesus. Está sendo sacrifício em vão. É bonitinho, mexe com o emocional, mas depois que acaba, volta o pancadão de novo. Então precisamos parar de defender esse sistema pecaminoso. Pare de se iludir com influenciadores. A moda agora está de ímpio, está se batizando. Vai lá para Israel se batizar. No outro dia está no show de forró cantando. E esse negócio do nada a ver foi indo. E hoje nós temos igrejas homossexuais. Por causa do nada a ver. Você está pensando que o diabo brinca, irmão? Jovem, o diabo não brinca. É verdade. O diabo sabe que o futuro a dar prosseguimento ao cristianismo é seu. Esses
esses homens de Deus aqui um dia vão ser jubilados, um dia eu vou ser jubilado, um dia eu não vou mais ter força para pregar, um dia eu vou ter força só para dar bênção apostólica, olhe lá, ficar sentado escutando, mas é vocês que vão dar continuidade a esta obra. E a obra de Jesus não depende de gente doente, não depende de gente que não sabe o que é, se é Maria, se é João, não sabe se é espiritual ou se é carnal. Não, Jesus não conta com ninguém confuso. Jesus conta com você de pé, estruturado, dizendo: eu sou crente, eu sou fiel. Aleluia! Glória a Deus. Agora. E o diabo vem implantando o seu sistema, vem dizendo que para você ser popular, você tem que se vestir igual a eles, você tem que falar igual a eles. Olha o que Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 12, verso 2: e não sede conformados com este mundo, o sistema, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paulo está dizendo aqui: não se conforme, não se amolde, não ande no padrão do sistema. Deixa que eles vivam a vida dele do jeito que queira, só pregue. Não, mas para pregar não é pregador, não. A missão de pregar é para todos. Jesus não falou para pregador, Jesus não falou foi para pastor, Jesus não. Vão e preguem. É o dom da conciliação. Você tem essa responsabilidade de pregar e de levar a boa nova. Goste quem gostar, doia quem doer. A verdade tem que ser pregada. O mundo precisa saber que Jesus é o Senhor. O mundo precisa saber que Jesus está voltando. O mundo precisa saber que nós não precisamos das festinhas dele para ser feliz. O mundo precisa saber que nós não precisamos se vestir igual a eles para ser top. O mundo não precisa. O mundo precisa saber, na verdade, que nós é que não precisamos das amizadezinhas que ele tem para ser popular. Não, irmãos. Não se amolde ao sistema. Infelizmente hoje nas faculdades, irmão, o sistema marxista tem pegado os jovens. De 10 jovens cristãos que entram na faculdade, até o final dela, só 3 sobrevivem espiritualmente. De 10 jovens que entram numa faculdade, só 3 saem de lá com a espiritualidade intacta. É sério o meu negócio. O camarada sai da igreja alinhado, falando bonito. Estou dizendo assim, falando bonito, não é falando com palavras bonitas, falando assim, falando coisas bonitas do céu, de Deus, sabe, um linguajar santo. Aí chega em casa, e aí, beleza, moroso? Nada a ver isso aí. Aí tem uns deles que às vezes ainda chega com o cabelo aqui do lado azul, outro aqui é amarelo. Aí o camarada se vestia alinhado, aí chega apertadinho em casa. As moças iam bem vestidas, outras já estão andando quase nua. Tadinha! E diz nada a ver, irmão. O diabo não brinca. Às vezes é nós que pensamos em brincar. Fica de pé. Como vencer isso? Eu falei agora que o diabo tanto maltrata, bate, mas como vencer, né? Uma mensagem não tem sentido se a gente só mostrar e também não mostrar uma solução. Como vencer isso? É no verso 8. E Daniel propôs no seu coração. Ele propôs aonde? No coração. Não se contaminar. Você tem escolha, irmão. O mundo lá fora não tem escolha, a não ser que pregue e o Espírito Santo convença. Você tem escolha. Você tem escolha. Você tem escolha. Mais alto, porque o diabo acha que você não tem, mas você tem escolha. Não se contaminar.
contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aí, você que conhece a história, eu ganho tempo para finalizar, vai saber que ele pede outro cardápio, mais natural, para não se contaminar. Irmãos, você tem escolha. Jovens, você tem escolha de fazer a diferença no meio dessa geração podre, no meio dessa geração vergonhosa, no meio dessa geração imunda, de lábios imundos, de atitudes pecaminosas. Não se iluda, noiva de Cristo, com qualquer tipo de alimento que muitos vêm doar para vocês. Só o pão vivo é que faz efeito em sua vida, e a prática dele vai fazer a diferença lá fora. Você tem escolha. Saia dessa noite aqui ciente disso. Eu tenho escolha, porque se nós somos livres, livre é quem tem escolha de se desviar e de se afastar de tudo quanto o mundo nos oferece. Eles não têm escolha, porque eles são escravos do sistema. Eles não conseguem se libertar, e nós estamos com a chave da libertação. Que chave é essa? Saia daqui essa noite sabendo disso, que você tem a responsabilidade de pregar para os seus amigos. Isso não sou eu que disse, mas esse é o dom da conciliação que Paulo um dia adverteu um dos povos. Tendes em vós o mesmo sentimento que foi achado em Cristo Jesus, ao qual aquele que morreu por nós. E tendes em vós a chamada da conciliação, que é pregar o Evangelho. Eu quero nesse momento levantar um clamor. Eu quero chamar aqui os jovens aqui à frente, e juntamente comigo as igrejas e os homens de Deus que estão na minha retaguarda vão também interceder por vocês. E toda intercessão tem um objetivo, irmãos. Toda oração tem um objetivo. E esse objetivo dessa intercessão por estes jovens é que esses jovens não venham ter medo de confrontar o sistema. É para que Deus venha levantar vocês lá no colégio, lá na faculdade, lá no trabalho, para dizer: não, irmão, isso não convém. Mas não tem nada a ver que tem, irmão. Mas não tem nada a ver, eu insisto em dizer que tem, irmão. Deus conta com jovens determinados para dar uma rasteira no sistema e para cortar a cabeça do sistema, como Davi fez com a cabeça de Golias, e acabar com esse sistema, impedir que ele entre nas igrejas, como tem entrado em muitas igrejas por aí. Esse espírito do diabo, do nada a ver,